Finja que me conhece, sussurrou o milionário para ela sozinha no casamento. Ninguém imaginava que aquele pedido desesperado mudaria o destino dos dois para sempre. De onde você está assistindo essa história? Se inscreve no canal e deixa o like, porque o que aconteceu depois vai te deixar sem palavras. A luz dourada dos lustres se derramava sobre o salão como mel líquido, banhando as toalhas de linho branco e os arranjos florais que perfumavam o ar com um aroma embriagador de jasmins e lírios. Mariana Silva permanecia imóvel junto a uma coluna de mármore, segurando uma taça de champanhe que mal havia tocado, observando como sua amiga de infância, Juliana, girava entre os braços de seu novo esposo ao compasso de uma valsa. Os violinos teciam melodias que subiam até o teto em arco do antigo casarão colonial, transformado em espaço de eventos, e cada nota parecia sublinhar uma verdade que Mariana preferia ignorar. Estava completamente sozinha no meio de 200 pessoas. Seus dedos, aqueles que conheciam intimamente a textura da terra úmida e o toque sedoso das pétalas de orquídea, tamborilavam nervosamente contra o cristal da taça. Aos seus 62 anos, Mariana havia aprendido a se vestir para ocasiões como esta, havia dominado a arte de sorrir educadamente e responder perguntas incômodas sobre sua vida sentimental com evasivas elegantes. Mas esta noite, cercada de casais que dançavam e riam, o peso de sua solidão se sentia particularmente esmagador. O vestido verde esmeralda que havia escolhido realçava o tom moreno de sua pele e contrastava com o cabelo prateado que levava preso em um coque solto. Pequenas mechas escapavam deliberadamente, emoldurando um rosto que o tempo havia tratado com gentileza. Rugas finas ao redor de olhos cor-de-mel, que ainda conservavam um brilho da jovem apaixonada que havia sido, lábios que sorriam com facilidade, embora cada vez houvesse menos razões para fazê-lo. 15 anos. Haviam transcorrido 15 anos desde que assinou os papéis do divórcio naquele escritório de advogados que cheirava a café requentado e ambição. 15 anos desde que Roberto a havia olhado com aquela expressão de pena condescendente enquanto lhe explicava que simplesmente havia deixado de amá-la, que não era culpa de ninguém, que essas coisas aconteciam. Mariana recordava ter se perguntado então se o amor era como uma planta que morria quando você deixava de regá-la, ou se simplesmente havia florescido no lugar errado desde o princípio. Desde então, havia construído um refúgio entre suas orquídeas. Sua pequena estufa nos arredores de Belo Horizonte se havia convertido em seu santuário, um lugar onde o silêncio não era solidão, mas paz, onde as plantas não julgavam nem abandonavam, onde cada flor que conseguia fazer brotar era uma pequena vitória contra o vazio. Mas esta noite, sob as luzes do salão e o murmúrio de conversas alheias, esse refúgio parecia terrivelmente distante. Finja que me conhece. As palavras chegaram como um sussurro urgente, tão perto de seu ouvido, que pôde sentir o calor do hálito alheio contra seu pescoço. Mariana se sobressaltou, derramando algumas gotas de champanhe sobre seu pulso e girou bruscamente para se encontrar com um par de olhos castanhos que a observavam com uma mistura de súplica e determinação. O homem era alto, consideravelmente mais alto que ela, com um porte que delatava décadas de segurança em si mesmo. Seu cabelo, completamente grisalho, estava penteado para trás com uma elegância natural que não parecia requerer esforço. O terno que vestia estava impecavelmente cortado, de um azul tão escuro que parecia preto sob certas luzes, e a gravata de seda vinho adicionava um toque de cor que complementava o calor de sua pele bronzeada. Mas o que mais chamou a atenção de Mariana foram as pequenas rugas ao redor de seus olhos, linhas que falavam de risadas passadas, mas também de preocupações presentes. Por favor, insistiu ele, e havia algo em sua voz, uma vulnerabilidade mal contida sob camadas de compostura que a fez hesitar. Só 5 minutos, vou explicar depois. Mariana abriu a boca para protestar, para exigir uma explicação imediata, para se afastar daquele estranho que invadia seu espaço pessoal com uma familiaridade desconcertante. Mas antes que pudesse articular palavra,
Ele passou seu braço ao redor de sua cintura com a naturalidade de quem realizou esse gesto milhares de vezes, e a atraiu para si com gentileza, mas firmeza. O perfume que emanava dele era amadeirado, com notas de sândalo, e algo que Mariana identificou vagamente como bergamota. Misturava-se estranhamente bem com o aroma de lavanda que ela mesma usava, criando uma fragrância nova que parecia pertencer a uma lembrança que nunca haviam compartilhado. Meu amor, disse ele em voz alta, o suficiente para que as pessoas próximas pudessem escutá-lo. Você não sabe quanto senti sua falta. O voo de São Paulo atrasou horas. Mariana o olhou fixamente, buscando em seus olhos algum sinal de perigo, de loucura, de má intenção. Não encontrou nada disso. Só encontrou desespero, o mesmo desespero que ela havia sentido tantas vezes quando as paredes de sua casa se fechavam sobre ela nas noites de inverno. Talvez foi isso que a convenceu. Talvez foi a curiosidade, aquela faísca que acreditava extinta há anos. Ou talvez, simplesmente, foi o fato de que alguém, pela primeira vez em muito tempo, estava olhando para ela como se ela importasse. Querido, respondeu ela, surpreendendo a si mesma com a facilidade com que a palavra escapou de seus lábios. Não se preocupe, acabei de chegar eu também. Algo mudou nos olhos dele. A tensão em seus ombros relaxou visivelmente, e um sorriso genuíno curvou o canto de seus lábios. Era um sorriso que transformava seu rosto inteiro, que o fazia parecer anos mais jovem, que revelava o homem por trás da máscara de compostura. Fernando apresentou-se em um murmúrio, inclinando-se para ela como se compartilhasse um segredo. Fernando Almeida. Mariana, respondeu ela do mesmo modo. Mariana Silva. Um prazer conhecê-la, Mariana, disse ele, e havia uma ironia afetuosa em suas palavras que a fez sorrir apesar de si mesma. Embora, tecnicamente, estejamos juntos há 3 anos. Antes que Mariana pudesse responder, uma voz feminina cortou o ar com a precisão de um bisturi. Pai. Uma mulher se aproximava em direção a eles com passos decididos. Devia ter por volta de 40 anos, com o mesmo cabelo escuro de Fernando, embora sem rastros de grisalhos, e uns olhos verdes que brilhavam com uma intensidade que Mariana reconheceu imediatamente. Desconfiança. Seu vestido preto se ajustava a uma figura esbelta, e as joias que adornavam seu pescoço e pulsos falavam de uma riqueza que não necessitava ostentação. Beatriz, murmurou Fernando, e Mariana detectou um matiz de advertência em seu tom. Minha filha. A mulher chegou até eles e estudou Mariana com um olhar que a fez sentir como uma orquídea sob um microscópio. Cada detalhe estava sendo catalogado, avaliado, julgado. O vestido que, embora elegante, claramente não era de alta costura. As mãos que, apesar da manicure cuidadosa, ainda mostravam pequenas cicatrizes do trabalho na estufa. A ausência de joias ostentosas, além de discretos brincos de pérola. Então você é a famosa Mariana, disse Beatriz, e seu sorriso era tão afiado quanto um cristal quebrado. Papai falou tanto de você que já sentíamos que te conhecíamos. Mariana sentiu o braço de Fernando tensionar ao redor de sua cintura. A farsa acabava de se complicar exponencialmente. O prazer é meu, Beatriz, respondeu Mariana, reunindo toda a compostura que havia cultivado durante anos de lidar com clientes difíceis em seu negócio de orquídeas. Espero que só tenha contado as coisas boas. Oh, claro, respondeu Beatriz, embora seu tom sugerisse exatamente o contrário. Me diga, onde se conheceram exatamente? Papai sempre é tão vago com os detalhes românticos. Mariana olhou para Fernando, buscando alguma pista, algum sinal que a guiasse. Ele lhe devolveu o olhar com uma expressão que era metade desculpa, metade súplica. Em Olambra, improvisou Mariana, recordando a última exposição de orquídeas que havia assistido. Há 3 anos, durante a Feira de Flores. Fernando estava procurando arranjos especiais para um evento em suas vinícolas. Foi amor à primeira vista, acrescentou Fernando, e havia algo na forma como disse, um calor genuíno que transcendia a mentira, que fez Mariana sentir um arrepio inesperado. Mariana me falou das orquídeas Phalaenopsis, com uma paixão que me cativou imediatamente. Beatriz estreitou os olhos, claramente não convencida,
mas incapaz de encontrar uma brecha na história. Que romântico, disse finalmente com um tom que destilava ceticismo. Teremos que organizar um jantar em família em breve. Pedro ficará encantado em conhecê-la quando voltar de Brasília. Com essas palavras, afastou-se em direção a um grupo de convidados que a esperavam perto do bar, lançando um último olhar por cima do ombro, que prometia que aquela conversa estava longe de terminar. Mariana exalou um suspiro que não sabia que estava contendo. Acho que você me deve uma explicação, disse, virando-se para Fernando. E mais de 5 minutos. Fernando assentiu, sua expressão uma mistura de alívio e vergonha. Você tem toda a razão, admitiu. Mas, primeiro, me concederia a honra desta dança? Os músicos haviam começado um samba-canção, e Mariana sentiu que algo antigo despertava em seu interior. Havia aprendido a dançar de jovem, nas tardes douradas de sua adolescência mineira, quando o mundo estava cheio de promessas, e o futuro parecia um jardim infinito de possibilidades. Só se prometer contar tudo, respondeu ela. Prometo, disse Fernando, tomando sua mão. Embora talvez descubra que minha história é menos interessante que a sua. Enquanto se dirigiam à pista de dança, Mariana não pôde evitar se perguntar em que momento exato havia deixado de ser uma espectadora naquela festa para se tornar protagonista de uma história que ainda não compreendia. Os primeiros acordes do samba ressoaram no salão e seus pés, como se tivessem memória própria, começaram a se mover ao ritmo de uma música que acreditava ter esquecido. Em algum lugar do salão, Beatriz os observava com olhos de falcão, e em algum lugar de seu próprio coração, Mariana sentiu que algo que levava anos adormecido começava lentamente a despertar. O samba-canção se desenrolava como uma conversa sem palavras entre seus corpos. Mariana se surpreendeu ao descobrir que seus pés recordavam cada passo, cada giro, cada momento de tensão e liberação que a dança exigia. Fernando a guiava com uma segurança que falava de anos de prática, suas mãos firmes, mas gentis, seu olhar fixo no dela, como se o resto do salão tivesse deixado de existir. Você dança maravilhosamente, murmurou ele durante um giro que a aproximou de seu peito. Tive bons professores, respondeu ela. Embora faça décadas que não pratico. O corpo lembra, disse Fernando. Algumas coisas nunca se esquecem. Quando a música chegou ao fim e os aplausos encheram o salão, Mariana se deu conta de que estava sem fôlego. Não pelo esforço físico, mas por algo mais profundo, mais perturbador. Por um momento, durante aqueles minutos de música e movimento, havia esquecido que tudo era uma farsa. Fernando a conduziu até uma das varandas que davam para o jardim do casarão. O ar noturno de Belo Horizonte os recebeu com sua mistura característica de ipês em flor e brisa fresca da serra, e as estrelas piscavam sobre suas cabeças como testemunhas silenciosas de segredos que ainda não haviam sido revelados. Minha esposa morreu há 20 anos, começou Fernando apoiando-se na grade de ferro. Helena, um acidente de carro rápido e inesperado. Um dia estava aqui e no seguinte simplesmente não estava. Mariana permaneceu em silêncio, sentindo o peso daquelas palavras. Depois disso, continuou ele, me dediquei completamente às vinícolas. Trabalhava 18 horas por dia, viajava constantemente, fechava acordos em 3 continentes. Meus filhos cresceram praticamente sem pai, e quando quis me dar conta, Beatriz e Pedro já eram adultos que mal conhecia. E agora? Perguntou Mariana suavemente. Fernando suspirou e o som carregava consigo décadas de cansaço acumulado. Agora tenho 65 anos, mais dinheiro do que poderia gastar em 10 vidas e uma família que me trata como um projeto, que precisa ser consertado. Beatriz está convencida de que preciso voltar a me casar, de que minha vida carece de propósito sem uma mulher ao meu lado. Organizou encontros com viúvas adequadas, herdeiras de boa família, mulheres que me olham e só veem o Império Almeida. E esta noite? Esta noite Beatriz convidou Patrícia Montenegro, a viúva de um empresário que vem me perseguindo há anos. Quando a vi entrar no salão, soube que tinha que fazer algo, qualquer coisa. Olhou para ela com uma mistura de vergonha e gratidão. E então vi você. A mim?
Mariana não pôde ocultar sua surpresa. Por que eu? Fernando a estudou durante um longo momento antes de responder. Porque parecia tão presa quanto eu, tão fora de lugar no meio de toda essa farsa social. Vi como olhava para os dançarinos, com essa mistura de saudade e resignação que reconheço porque vejo cada manhã em meu próprio espelho. Mariana sentiu que algo se apertava em seu peito. Aquele homem, aquele completo desconhecido, a havia visto de uma maneira que ninguém a havia visto em anos. Sou cultivadora de orquídeas, disse finalmente. Tenho uma pequena estufa nos arredores da cidade. Passo meus dias entre terra e pétalas, e minhas noites lendo sobre técnicas de hibridação. Minha vida não poderia ser mais diferente da sua. Talvez por isso funcionou, respondeu Fernando. Talvez por isso, quando olhei para você, soube que poderia ser real de uma maneira que Patrícia Montenegro nunca poderia ser. Permaneceram em silêncio durante vários minutos, cada um processando o que acabava de ser revelado. Do interior do salão chegavam os acordes de outra peça musical, risadas abafadas, o tinir de taças brindando pela felicidade dos recém-casados. "O que você precisa exatamente de mim?" perguntou Mariana finalmente. "Só algumas semanas", respondeu Fernando. "Talvez um mês. Tempo suficiente para que Beatriz se convença de que estou bem, de que tenho um relacionamento estável, de que pode deixar de tentar organizar minha vida. E depois? Depois inventaremos um término amistoso. Diremos que decidimos que éramos melhores como amigos. Você voltará para sua vida entre as orquídeas e eu voltarei para minhas vinícolas, e tudo terá terminado." Mariana considerou a proposta. Era absurda, claro, completamente descabida. Uma mulher sensata teria dito não, teria voltado para sua casa, teria esquecido aquela estranha noite como um sonho particularmente vívido. Mas Mariana levava 15 anos sendo sensata. 15 anos de decisões prudentes, de noites silenciosas, de uma solidão que havia aprendido a chamar de paz. E aqui estava este homem, oferecendo-lhe uma aventura, uma história, algo para contar que não envolvesse taxas de umidade e ciclos de floração. "Como sei que posso confiar em você?" perguntou. Fernando colocou a mão no bolso interno de sua jaqueta e extraiu um cartão de visita. "Vinícolas Almeida", leu Mariana. "Fernando Almeida, presidente." "Me procure na internet se quiser", disse ele. "Tudo o que contei é verdade. Sou exatamente quem digo ser. Um homem velho e cansado que só quer que o deixem em paz." Mariana guardou o cartão, sentindo seu peso na palma da mão como se fosse algo muito mais significativo que um simples retângulo de cartolina. "Tudo bem", disse finalmente. "Mas tenho condições." Fernando a olhou com uma mistura de surpresa e respeito. "Estou ouvindo." "Primeira, nunca me mentirá sobre nada mais. Esta farsa é suficientemente complicada sem adicionar mais enganos. Segunda, se em algum momento me sentir desconfortável ou quiser terminar, faremos sem perguntas. Terceira, me tratará com respeito em todo momento, diante de sua família e a sós." "Aceito", respondeu Fernando sem hesitar. "Mais alguma coisa?" Mariana pensou durante um momento. "Sim", acrescentou. "Quero conhecer as vinícolas. Se vou fingir que sou sua companheira, pelo menos deveria saber algo sobre sua vida." Um sorriso genuíno iluminou o rosto de Fernando. "Será um prazer mostrá-las." Quando voltaram ao salão, Mariana notou imediatamente o olhar de Beatriz cravado neles do outro extremo do salão. A jovem não havia deixado de observá-los durante toda a noite, catalogando cada gesto, cada olhar, cada momento de intimidade fingida. "Sua filha não confia em mim", murmurou Mariana. "Minha filha não confia em ninguém", respondeu Fernando, "mas aprenderá. Dê tempo." O resto da noite transcorreu em uma névoa de conversas ensaiadas e mentiras cuidadosamente construídas. Inventaram uma história de amor que abarcava 3 anos. O encontro em Olambra, as visitas às vinícolas, os fins de semana na estufa de Mariana, as férias em pequenas cidades litorâneas. Cada detalhe foi elaborado com o cuidado de um jardineiro podando uma planta delicada, assegurando-se de que cada galho contribuísse para o efeito geral.
Quando finalmente o casamento chegou ao fim e os convidados começaram a se dispersar, Fernando acompanhou Mariana até seu carro. "Obrigado", disse ele, e a sinceridade em sua voz era inegável. "Sei que isso é muito pedir a uma completa desconhecida." "Talvez", respondeu Mariana enquanto abria a porta do veículo. "Mas faz tempo que não me sentia tão presente, tão parte de algo." Fernando tomou sua mão e depositou um beijo suave em seus nós dos dedos. "Até breve, Mariana Silva." Enquanto dirigia de volta para sua casa, com as luzes de Belo Horizonte brilhando ao seu redor como estrelas terrestres, Mariana se perguntou se acabava de cometer o maior erro de sua vida ou se, pelo contrário, acabava de dar o primeiro passo em direção a algo completamente inesperado. No assento do carona, seu celular vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. "Foi um prazer conhecê-la esta noite, Fernando." Mariana sorriu apesar de si mesma. A farsa acabava de começar, e uma parte dela, uma parte que acreditava silenciada há anos, estava emocionada por ver como continuaria. As primeiras semanas da farsa transcorreram com uma fluidez que surpreendeu a ambos. Fernando aparecia na estufa de Mariana a cada poucos dias, sempre com algum pretexto. Consultas sobre flores para eventos corporativos, perguntas sobre o cuidado de plantas para a área gourmet de sua casa, curiosidade genuína sobre o processo de hibridação de orquídeas. Mariana observava como suas mãos, acostumadas a assinar contratos multimilionários, tocavam as pétalas delicadas com uma ternura inesperada. Ele fazia perguntas técnicas, memorizava nomes científicos que a maioria das pessoas encontraria impossíveis de pronunciar, tomava notas mentais sobre temperaturas ótimas e ciclos de rega. "Você é um aluno surpreendentemente dedicado", comentou ela uma tarde, enquanto mostrava como identificar os primeiros sinais de doença em uma Cattleya. "As vinícolas me ensinaram que os melhores produtos requerem paciência e atenção aos detalhes", respondeu ele. "As orquídeas não são tão diferentes do vinho nesse sentido." Aquelas visitas começaram a se tornar algo que Mariana esperava com antecipação. Descobriu-se preparando chá antes de sua chegada, arrumando o pequeno espaço de trabalho para que parecesse menos caótico, escolhendo as plantas mais espetaculares para mostrar. Também começaram os encontros públicos, jantares em restaurantes onde sabiam que seriam vistos, passeios dominicais pelo Parque Municipal, aparições no Teatro do Palácio das Artes, onde Beatriz tinha camarote permanente. Cada saída requeria coordenação, história prévia acordada, detalhes consistentes a manter. Mas a farsa cobrava seu preço. Uma manhã, 3 semanas depois do casamento, Mariana encontrou um homem desconhecido, rondando perto de sua propriedade. Era um tipo anódino, desses que passam despercebidos em qualquer multidão, com uma câmera pendurada no pescoço como um turista qualquer. Não era um turista. Quando Mariana o confrontou, o homem balbuciou desculpas sobre fotografar a arquitetura rural e afastou-se rapidamente, mas ela havia notado como seu objetivo estava apontando diretamente para a entrada de sua estufa, não para nenhum edifício pitoresco. Aquela noite, ligou para Fernando. "Acho que alguém está me investigando." O silêncio do outro lado da linha foi eloquente. "Descreva o homem", pediu Fernando, e sua voz havia adquirido um tom acerado que Mariana não havia escutado antes. Quando terminou a descrição, Fernando exalou um suspiro longo e carregado de frustração. "É um investigador particular. Já vi esse tipo antes. Beatriz deve tê-lo contratado. Sua própria filha te investiga?" "Minha própria filha protege o que considera seu", respondeu Fernando com amargura. "E isso inclui a fortuna familiar." Mariana sentiu que o chão se movia sob seus pés. Havia aceitado participar de uma farsa romântica, não de uma guerra familiar por uma herança. "Isso é demais", disse. "Não me inscrevi para isso." "Eu sei." A voz de Fernando se suavizou. "Eu sei, e sinto muito. Mas preciso que confie em mim. Vou falar com Beatriz. Isso termina esta noite." A conversa que seguiu, segundo Fernando contou depois, foi uma das mais intensas que havia tido com sua filha. Beatriz negou tudo no início, indignada ante a acusação.
Mas quando Fernando mostrou as fotografias que o próprio investigador lhe havia enviado, relatando sobre os movimentos da mulher que supostamente ameaçava o patrimônio Almeida, a máscara caiu. Só tento te proteger, havia dito Beatriz, seus olhos verdes brilhando com lágrimas de frustração. Não sabemos nada dessa mulher. Aparece do nada, justo quando Patrícia finalmente estava fazendo progressos com você, e de repente é um homem transformado. Não te parece suspeito? O que me parece suspeito, havia respondido Fernando com frieza, é que minha própria filha não confia em minha capacidade de tomar decisões sobre minha própria vida. A discussão havia terminado em um impasse tenso. Beatriz não se desculpou, mas havia concordado em demitir o investigador. Fernando não havia cedido, mas também não havia revelado a verdade sobre a origem de seu relacionamento com Mariana. Quando ele contou tudo isso a Mariana, sentados no pequeno pátio de sua casa, enquanto as orquídeas da estufa próxima brilhavam sob as luzes de crescimento, ela sentiu algo mudar entre eles. Você me defendeu, disse Mariana. A mim, contra sua própria filha. Claro que defendi, respondeu Fernando. Temos um acordo, não é? Um acordo de mentira. Um acordo de respeito, corrigiu ele. Isso o torna real, embora o resto seja ficção. Mariana o olhou longamente, tentando decifrar o que realmente pensava aquele homem que havia irrompido em sua vida com um sussurro desesperado. Por que está tão decidido a continuar com isso? Perguntou. Poderia simplesmente dizer a verdade para Beatriz, admitir que foi um impulso do momento, e todos poderíamos voltar para nossas vidas. Fernando guardou silêncio durante um momento, seu olhar perdido nas sombras do jardim. Porque esta é a primeira vez em 20 anos que me sinto visível, respondeu finalmente. Não como o presidente das vinícolas Almeida, não como o viúvo que deve ser emparelhado, não como o pai ausente que deve compensar anos de negligência. Com você sou simplesmente Fernando, um homem que está aprendendo sobre orquídeas e que gosta de conversas sobre coisas que não envolvem balanços financeiros nem estratégias de mercado. Mariana sentiu que algo se afrouxava em seu peito, uma tensão que não sabia que estava sustentando. Eu também me sinto assim, admitiu. Visível, pela primeira vez em anos. A noite se estendia sobre eles como um manto protetor, e em algum lugar da cidade, os sinos de uma igreja marcaram a meia-noite. Nenhum dos dois se moveu. Nenhum dos dois quis quebrar o momento, mas o momento se quebraria logo de qualquer forma. Porque no dia seguinte, o investigador particular entregaria seu relatório final a Beatriz antes de ser demitido. E nesse relatório, enterrado entre páginas de informação mundana sobre rotinas diárias e hábitos de compra, havia uma revelação que mudaria tudo. O envelope chegou à mansão Almeida com o correio da manhã. Beatriz o abriu com mãos ansiosas, esperando encontrar a prova definitiva de que Mariana Silva era uma caça-fortunas, uma oportunista, uma ameaça que devia ser neutralizada. O que encontrou foi algo completamente diferente. As páginas do relatório continham a informação esperada. Mariana Silva, 62 anos, divorciada, proprietária de um pequeno negócio de cultivo e venda de orquídeas exóticas. Sem antecedentes criminais, sem dívidas significativas, sem conexões com círculos sociais de elite. Uma mulher comum, aparentemente inofensiva. Mas na última página, quase como uma nota de rodapé, o investigador havia incluído uma descoberta casual. Durante os anos 70 e 80, Mariana Silva havia trabalhado como professora de música no Conservatório de Música de Belo Horizonte. Entre seus alunos, segundo os registros que havia conseguido obter, figurava uma jovem chamada Helena Fernandes. Helena Fernandes, que anos depois se tornaria Helena Almeida. Beatriz leu o nome 3 vezes, assegurando-se de que não era uma alucinação. Sua mãe, a mulher que havia morrido quando ela tinha apenas 20 anos, havia sido aluna da suposta namorada de seu pai. As probabilidades de que isso fosse uma coincidência eram astronômicas. Não sabia o que fazer com essa informação. Era uma prova de que Mariana havia estado planejando isso durante décadas, esperando o momento adequado para se aproximar da fortuna Almeida,
Ou era simplesmente o universo jogando uma brincadeira cósmica de proporções desconcertantes? Decidiu não contar ao pai. Não ainda. Primeiro precisava pensar, processar, entender o que significava tudo isso. Mas Beatriz não era a única processando revelações naquele dia. Na estufa de Mariana, entre vasos de terracota e sistemas de irrigação automatizados, um velho álbum de fotografias havia vindo à luz durante uma limpeza de primavera. Mariana o folheava com nostalgia, recordando seus anos no conservatório. O cheiro de verniz dos instrumentos, o eco das escalas praticadas em corredores intermináveis, os rostos de estudantes que haviam passado por suas mãos durante décadas. E então se deteve em uma página. A fotografia mostrava um grupo de alunas de piano durante um recital de fim de curso. Mariana as recordava vagamente. Meninas de boa família que estudavam música porque era o que se esperava delas, algumas com talento genuíno, outras simplesmente cumprindo obrigações sociais. No centro do grupo, sorrindo com a inocência de seus 17 anos, estava uma jovem morena de olhos escuros e sorriso luminoso. Mariana havia escrito seu nome na margem da foto com sua letra cuidadosa de então. Helena Fernandes, Recital de Chopin, 1978. O nome ressoou em sua memória como um sino distante. Havia escutado recentemente. Onde? E então recordou. Durante uma de suas conversas com Fernando, ele havia mencionado sua esposa falecida. Helena Almeida, de Solteira Fernandes. As mãos de Mariana começaram a tremer. Aquela menina do piano, aquela estudante de olhar sonhador que lutava com os noturnos de Chopin, mas que tinha um talento natural para interpretar Debussy, havia sido a esposa do homem que agora fingia ser seu namorado. O mundo era pequeno demais, as coincidências grandes demais. Quando Fernando chegou para visitá-la aquela tarde, encontrou Mariana sentada no pequeno banco de trabalho, com o álbum aberto sobre os joelhos e o olhar perdido em algum ponto do passado. Mariana? Perguntou, aproximando-se com cautela. Está tudo bem? Ela mostrou a fotografia sem dizer palavra. Fernando demorou um momento para compreender o que estava vendo. E quando compreendeu, seu rosto empalideceu visivelmente. É Helena, sussurrou. Minha Helena. Foi minha aluna, disse Mariana, sua voz mal audível. Durante 3 anos, ensinei piano para ela no Conservatório de Belo Horizonte. Era uma menina doce, com mais entusiasmo que técnica, mas com uma sensibilidade extraordinária para a música impressionista. Fernando pegou o álbum com mãos trêmulas, estudando o rosto juvenil da mulher que havia sido sua esposa. Ela falava de você, disse finalmente. Não recordava seu nome, mas falava de sua professora de piano, a que ensinou que música não era sobre tocar as notas corretas, mas sobre sentir o que o compositor queria transmitir. Dizia que essa professora mudou sua maneira de entender a arte. Mariana sentiu que as lágrimas começavam a se formar em seus olhos. Era tão jovem, então, murmurou. As duas éramos. Eu mal tinha 30 anos começando minha carreira. Ela era uma de minhas primeiras alunas sérias. Olharam um para o outro durante um longo momento, processando a magnitude daquela conexão inesperada. Você acha que isso significa algo? Perguntou Mariana. Não sei, respondeu Fernando honestamente. Mas sinto que o universo está tentando nos dizer algo. Talvez que há fios que nos conectam que nunca soubemos que existiam. Talvez que algumas pessoas estão destinadas a se cruzar, de uma forma ou outra. Mariana fechou o álbum suavemente. Sua filha vai descobrir, disse. Se o investigador encontrou meus registros do conservatório, ela também encontrará essa conexão. Provavelmente já descobriu, admitiu Fernando. Beatriz não perde detalhes. E o que fazemos então? Fernando sentou ao seu lado no banco, seus ombros se tocando na penumbra da estufa. Seguimos em frente, respondeu. Mas talvez seja a hora de começar a ser mais honestos. Não sobre a farsa, mas sim sobre quem realmente somos. Mariana assentiu lentamente. Lá fora, o sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranjas e rosas que se filtravam através das paredes de vidro da estufa. As orquídeas, testemunhas silenciosas daquela conversa,
pareciam se inclinar em direção a eles como se também quisessem escutar. Em algum lugar da cidade, Beatriz Almeida segurava o mesmo relatório entre suas mãos, perguntando-se o que significava tudo aquilo. A resposta, como tantas coisas na vida, chegaria com o tempo. Mas aquela noite, na estufa de Mariana, duas pessoas que haviam começado como desconhecidos descobriram que talvez nunca o tivessem sido completamente. O trem-bala de Brasília chegou à estação de Belo Horizonte com 15 minutos de atraso. Pedro Almeida desceu na plataforma com uma mala de mão e uma expressão que misturava resignação com curiosidade. Seu pai havia pedido que viesse, usando aquele tom de voz que não admitia negativas, aquele tom que havia empregado tão poucas vezes durante sua infância que Pedro havia aprendido a reconhecê-lo imediatamente. Aos seus 40 anos, Pedro era a versão mais jovem de seu pai. O mesmo porte erguido, os mesmos olhos castanhos que avaliavam tudo com precisão analítica, a mesma mandíbula firme que delatava uma teimosia hereditária. Mas havia diferenças também. Onde Fernando era reservado, Pedro era direto. Onde Fernando cultivava o silêncio, Pedro buscava respostas. Havia herdado de sua mãe, segundo todos que a conheceram, a capacidade de ler as pessoas com uma intuição quase sobrenatural. O restaurante que Fernando havia escolhido para o almoço era um desses lugares tradicionais que haviam sobrevivido à passagem do tempo. As paredes estavam decoradas com azulejos pintados à mão, e o aroma de carne no bafo do forno e azeite de dendê impregnava o ar com uma densidade quase palpável. Uma adega climatizada exibia garrafas de vinho que custavam mais que o salário mensal de muitas famílias. Mariana chegou primeiro, vestida com um conjunto calça e blazer de cor terracota que complementava o tom quente de sua pele. Havia passado a manhã inteira escolhendo o que vestir, algo que não fazia desde seus anos de juventude. Fernando a esperava na entrada, e quando a viu se aproximar, seu rosto se iluminou de uma maneira que ela não pôde interpretar com certeza. "Você está linda", disse ele simplesmente. "Estou aterrorizada", respondeu ela. "Isso também." Pedro chegou exatamente na hora combinada, nem um minuto antes nem depois, com a precisão de quem aprendeu que o tempo é o recurso mais valioso. Seu olhar pousou primeiro em seu pai, avaliando as mudanças dos últimos meses. Fernando parecia mais relaxado, menos tenso, como se tivesse deixado cair um peso que carregava há tempo demais. E então olhou para Mariana. Ela sentiu o escrutínio como algo físico, uma pressão que começava em seu rosto e descia até suas mãos. Aquelas mãos que sempre traíam seu nervosismo com pequenos tremores involuntários. "Então você é a misteriosa Mariana", disse Pedro, apertando sua mão com firmeza medida. "Minha irmã me contou. Versões interessantes." "Aposto que sim", respondeu Mariana, surpreendendo a si mesma com a firmeza de sua voz. "Sua irmã tem uma imaginação considerável." Algo brilhou nos olhos de Pedro. Aprovação? Diversão? Era difícil saber. O almoço começou com a tensão inevitável dos primeiros encontros importantes. Os garçons trouxeram vinho tinto das próprias vinícolas Almeida, um reserva do ano em que Pedro nasceu, um detalhe que não passou despercebido para nenhum dos presentes. "Beatriz me contou sobre o investigador", disse Pedro diretamente, sem preâmbulos nem sutilezas. "E também me contou o que descobriu." Mariana sentiu que o coração se acelerava, mas manteve a compostura. "E o que você pensa de tudo isso?" perguntou. "Penso que o mundo é menor do que acreditamos", respondeu Pedro. "E que as coincidências, às vezes, são só isso, coincidências." "Mas?" perguntou Fernando, conhecendo seu filho suficientemente para saber que havia mais. "Mas também penso que há coisas demais que não se encaixam", continuou Pedro, cravando seu olhar em Mariana. 3 anos de relacionamento e nunca te conhecemos. Você aparece do nada justo quando Patrícia Montenegro finalmente havia conseguido que papai aceitasse um jantar formal. E acontece que, casualmente, foi a professora de piano de nossa mãe, décadas antes de sua morte. O silêncio que seguiu foi denso, carregado de palavras não ditas e verdades que lutavam para sair. "O que você quer saber exatamente?" "Pedro?" perguntou Mariana, escolhendo o confronto direto.
Pergunte o que quiser, não tenho nada a esconder. Por que está com meu pai? A pergunta caiu sobre a mesa como uma pedra em um lago, criando ondas que se estendiam em todas direções. Mariana olhou para Fernando, buscando em seus olhos permissão para ser honesta, pelo menos parcialmente. Porque me faz sentir viva, respondeu finalmente. Porque quando estou com ele, não sou só a senhora das orquídeas que vive sozinha nos arredores de Belo Horizonte. Sou alguém que importa, alguém que é vista, alguém que merece atenção e cuidado. Isso não responde minha pergunta, insistiu Pedro. Você o ama? O tempo pareceu se deter. Mariana sentiu o peso da mentira que sustentavam, a farsa que havia começado como um jogo de conveniência e que agora ameaçava desmoronar sob o escrutínio daquele homem que havia herdado a intuição de sua mãe. Estou aprendendo a fazê-lo, disse finalmente, e a verdade daquelas palavras a surpreendeu até mesmo a ela. Estou aprendendo. Pedro a estudou durante um longo momento, seus olhos buscando sinais de engano, de manipulação, de intenções ocultas. O que encontrou aparentemente foi suficiente. Minha mãe teria aprovado essa resposta, disse finalmente. Ela sempre dizia que o amor verdadeiro não era um raio que te atingia de repente, mas uma planta que crescia lentamente se você a cuidasse bem. Mariana sentiu que algo se afrouxava em seu peito. Soa como algo que eu teria ensinado a ela, murmurou. Provavelmente foi, respondeu Pedro com um sorriso que transformou seu rosto severo em algo quase caloroso. Provavelmente foi. O resto do almoço transcorreu com uma tensão consideravelmente menor. Pedro compartilhou histórias de sua vida em Brasília, da empresa de tecnologia que havia fundado, de suas próprias lutas para sair da sombra do Império Almeida. Mariana falou de suas orquídeas, dos anos no conservatório, das pequenas vitórias e derrotas que haviam marcado sua vida. Quando finalmente se despediram na porta do restaurante, Pedro tomou as mãos de Mariana entre as suas. Não sei se acredito em toda a sua história, disse com franqueza, mas acredito que você é boa para meu pai, e isso por enquanto é suficiente. Enquanto o táxi se afastava, levando Pedro de volta à estação, Mariana permitiu-se exalar o suspiro que estivera contendo durante horas. Você se saiu bem, disse Fernando, passando seu braço ao redor de seus ombros. Menti, respondeu ela. Mentimos. Nem tudo foi mentira, disse Fernando suavemente. E isso é o que importa. Mariana o olhou buscando em seu rosto a verdade por trás daquelas palavras. O que encontrou foi um homem que, como ela, estava começando a se perguntar onde terminava a ficção e começava a realidade. Aquela noite, sozinha em sua casa, Mariana chorou pela primeira vez em anos. Chorou pela complexidade da situação em que havia se metido, pelas mentiras que estava sustentando, pelos sentimentos que estavam começando a crescer em um terreno que deveria ter permanecido estéril. Suas orquídeas, testemunhas silenciosas de seu desmoronamento, pareciam se inclinar em direção a ela na penumbra da estufa, oferecendo o único consolo que sabiam dar. Sua presença constante, sua beleza indiferente, sua lembrança de que algumas coisas, com paciência e cuidado suficientes, eventualmente floresciam. A ligação chegou às 3 da manhã, aquele horário em que o telefone só traz más notícias. Mariana despertou com o coração disparado, a tela brilhando na escuridão de seu quarto, com um número que havia aprendido a reconhecer. Beatriz Almeida. Foi o coração, disse Beatriz sem preâmbulos, sua voz rouca pelo choro contido. Os médicos dizem que é uma arritmia, está estável, mas o mantém em observação. Pensei que você gostaria de saber. Mariana já estava de pé, procurando roupa na escuridão. Em qual hospital? Hospital das Clínicas, Quinta Ala, quarto 523. O trajeto até o hospital foi um borrão de semáforos e ruas vazias. Mariana não se lembrava de ter dirigido, só que de repente estava lá, correndo por corredores que cheiravam a desinfetante e ansiedade, procurando o número que Beatriz havia dado. Encontrou-o dormindo, conectado a monitores que emitiam bips constantes e reconfortantes. O quarto era tipicamente hospitalar. Paredes brancas, luz fluorescente, aquele silêncio peculiar que só existe em lugares onde as pessoas lutam por suas vidas.
Beatriz estava sentada junto à cama, e quando viu Mariana entrar, algo mudou em sua expressão. Não era aceitação exatamente, mas sim algo próximo à compreensão. Você veio, disse simplesmente. Claro que vim, respondeu Mariana. Sentou-se do outro lado da cama, tomando a mão de Fernando com uma gentileza que não precisava ser fingida. Sua pele estava fria, mais pálida que o normal, e as linhas de seu rosto pareciam mais profundas sob a luz implacável do hospital. As horas seguintes foram uma espera interminável. Médicos que entravam e saíam com expressões neutras e palavras técnicas. Enfermeiras que ajustavam soros e revisavam sinais vitais. O amanhecer que se filtrava lentamente através das persianas, tingindo o quarto de cinzas e dourados. E Beatriz, observando Mariana com uma intensidade que já não era hostil, mas avaliadora. Você não dormiu, disse Beatriz quando o relógio marcava 7 da manhã. Você também não. É meu pai. Mariana a olhou diretamente. Também é importante para mim. Algo naquelas palavras fez Beatriz finalmente baixar as defesas que havia mantido durante meses. Quando encontrei a informação sobre o conservatório, disse lentamente, estive certa de que era uma manipuladora, que havia planejado tudo isso durante anos, esperando o momento adequado. E agora? Beatriz suspirou, um som carregado de cansaço e confusão. Agora não sei o que pensar. Mas vi seu rosto quando entrou. Vi como olhou para ele. Isso não se pode fingir. Fernando escolheu esse momento para abrir os olhos. Seu olhar desorientado percorreu o quarto até encontrar Mariana, e um sorriso fraco curvou seus lábios. Você está aqui, murmurou. Onde mais eu estaria? Respondeu ela, apertando sua mão. Pensei que, quando ligassem. Talvez. Fernando, interrompeu Mariana suavemente. Pare de falar e descanse. Ele assentiu, fechando os olhos novamente, mas sua mão não soltou a dela. Os médicos confirmaram que a arritmia havia sido provocada por estresse e que não havia dano permanente. Fernando precisaria de medicação, mudanças em seu estilo de vida e, acima de tudo, aprender a delegar as responsabilidades que havia acumulado durante décadas. Menos trabalho, mais orquídeas, brincou fracamente quando Mariana transmitiu as recomendações médicas. Menos trabalho, ponto final, respondeu ela com firmeza. As orquídeas podem esperar. Durante os 2 dias em que Fernando permaneceu no hospital, Mariana mal se afastou de seu lado. Dormia na poltrona desconfortável para visitantes. Comia sanduíches da cantina do hospital. Tomava banho no pequeno banheiro do quarto. Beatriz a observava com uma mistura de assombro e algo que poderia ter sido respeito nascente. Na segunda noite, quando Fernando dormia profundamente graças aos sedativos, Beatriz falou pela primeira vez com honestidade completa. Me enganei sobre você, admitiu. Não sobre tudo. Ainda penso que há algo que não estão me contando, mas me enganei sobre o que você sente. Mariana considerou suas opções. Podia manter a mentira, seguir o roteiro que haviam estabelecido, ou podia oferecer algo de verdade. Seu pai e eu nos conhecemos no casamento de Juliana, disse finalmente. Não há 3 anos. Há 4 meses. Beatriz a olhou fixamente. Por que mentir, então? Porque ele precisava que o deixassem em paz, e eu precisava me sentir viva novamente. A confissão ficou flutuando no ar entre elas, tão frágil quanto uma orquídea recém-transplantada. Você o ama? Perguntou Beatriz, ecoando a pergunta de seu irmão. Mariana olhou para o homem dormindo, com seus monitores piscando ritmicamente, seu peito subindo e descendo a cada respiração. Acho que sim, respondeu, e a verdade daquelas palavras a atingiu como uma revelação. Acho que sim o amo. Beatriz assentiu lentamente. Então talvez a mentira não importe tanto. Quando Fernando recebeu alta, algo havia mudado fundamentalmente entre todos eles. Beatriz já não era uma adversária, mas uma aliada cautelosa. Pedro ligava regularmente de Brasília para verificar a recuperação de seu pai. E Mariana, que havia entrado naquela farsa, buscando uma aventura passageira, encontrava-se presa em sentimentos que já não podia negar. Mas faltava uma conversa pendente,
Uma conversa que mudaria tudo. Aquela noite, na varanda da casa de Fernando, com as luzes de Belo Horizonte brilhando ao longe, como um espelho das estrelas sobre suas cabeças, Mariana finalmente encontrou a coragem para dizer as palavras que estivera guardando. Não quero continuar fingindo, disse. Fernando a olhou e em seus olhos havia uma vulnerabilidade que ela nunca havia visto antes. Você quer terminar? Perguntou, e sua voz tremia ligeiramente. Não, respondeu Mariana. Quero que seja real. Tudo. Sem roteiros, sem histórias inventadas, sem atuações para sua família. Só nós, sendo quem realmente somos. Fernando permaneceu em silêncio durante um momento que pareceu eterno. Então, lentamente, tomou o rosto de Mariana entre suas mãos e a beijou. Era seu primeiro beijo real, depois de meses de farsa e atuação. E foi exatamente como Mariana havia imaginado que seria. Terno, intenso, carregado de todas as emoções que estiveram se acumulando sob a superfície. Quando finalmente se separaram, Fernando apoiou sua testa contra a dela. Tenho que contar algo, disse. Algo que descobri há semanas e que não soube como te dizer. Mariana sentiu um arrepio de apreensão. O que é? Mandei construir uma estufa, respondeu ele. Em minha propriedade. Equipamento de última geração. Controle de umidade automatizado. Tudo o que você precisaria para cultivar suas orquídeas. Fiz isso por quê? Porque não podia imaginar um futuro que não te incluísse. Mariana sentiu que as lágrimas começavam a cair por suas bochechas, mas desta vez não eram de tristeza nem de confusão. Eram de algo que havia esquecido que podia sentir. Esperança pura, sem reservas, sem condições. Você está me pedindo para morar com você? Perguntou. Estou pedindo que considere a possibilidade, respondeu Fernando. Sem pressa, sem pressão. Só a possibilidade. Mariana olhou em direção ao horizonte, onde o céu noturno se encontrava com as luzes da cidade. Deixe-me pensar nisso, disse finalmente, e naquela pausa, naquele espaço entre a pergunta e a resposta, ambos souberam que algo fundamental havia mudado. A farsa havia terminado. O que viesse depois seria completamente real. O carro atravessava a paisagem brasileira como uma agulha através de tecido, costurando quilômetros de campos verdes, pequenas cidades de pedra antiga e rios que brilhavam sob o sol de primavera. Mariana observava a paisagem passar através da janela, sentindo como cada quilômetro a afastava de sua vida familiar e a aproximava de algo desconhecido. Fernando havia insistido em que visse as vinícolas. Não para impressioná-la, havia esclarecido, mas para que entendesse a outra parte de sua vida, aquela que ocupava a maior parte de seus pensamentos, mas que ela mal havia vislumbrado em conversas noturnas e menções casuais. O Vale dos Vinhedos os recebeu com um ar fresco, que cheirava a terra molhada e videira jovem. As vinícolas Almeida se estendiam pelas colinas ondulantes do Rio Grande do Sul, um império de verde que havia sido construído ao longo de gerações. Ali estão, disse Fernando apontando para o horizonte, e sua voz continha um orgulho que Mariana não lhe havia escutado antes. Os vinhedos se estendiam até onde a vista alcançava, ondulando como um mar verde sob a brisa suave. Fileiras perfeitamente alinhadas de vinhas se perdiam na distância, cada uma cuidadosamente podada, cada uma prometendo a colheita que chegaria no outono. São impressionantes, murmurou Mariana, incapaz de encontrar palavras mais adequadas. 4 gerações de Almeida cuidaram desta terra, explicou Fernando enquanto o carro serpenteava por um caminho entre as vinhas. Meu bisavô plantou as primeiras cepas há mais de 100 anos. Meu avô sobreviveu à filoxera. Meu pai expandiu a produção para 3 países. E eu? Você? Eu fiz o mundo conhecer nosso nome, respondeu sem falsa modéstia. Mas às vezes me pergunto se não perdi algo importante no caminho. A vinícola principal era um edifício que misturava a arquitetura tradicional italiana com elementos modernos de uma maneira que deveria ter sido dissonante, mas que funcionava perfeitamente. Pedra centenária se encontrava com vidro contemporâneo, vigas de madeira antiga suportavam tetos de design inovador.
Fernando a guiou através das instalações com a paixão de um artista mostrando sua obra-prima. Explicou cada etapa do processo, a vindima manual que insistia em manter apesar do custo adicional, a prensagem suave que preservava os sabores mais delicados, a fermentação controlada em tanques de aço inoxidável, o envelhecimento em barris de carvalho francês que custavam mais que um carro pequeno. Cada barril tem sua própria personalidade, dizia enquanto caminhavam entre fileiras intermináveis de tonéis na penumbra da adega subterrânea. A madeira respira, absorve, transforma. Um vinho que passa 2 anos em um barril não é o mesmo que um que passa 2 anos em outro, embora as condições sejam idênticas. Mariana escutava fascinada. Havia algo familiar naquela paixão, algo que reconhecia de sua própria relação com as orquídeas. A paciência infinita que requeria cultivar algo vivo, a atenção constante a detalhes que passariam despercebidos para qualquer observador casual. A satisfação profunda de ver o resultado final depois de meses ou anos de trabalho. Somos mais parecidos do que pensava, disse finalmente. Fernando a olhou com curiosidade. Em que sentido? Que os dois dedicamos nossas vidas a fazer crescer coisas belas a partir de materiais simples. Terra, água, sol, paciência, tempo. Ele sorriu, e aquele sorriso continha algo que Mariana não havia visto antes: o reconhecimento de ser compreendido. Provaram vinhos diretamente dos barris, a acidez jovem queimando ligeiramente a língua de Mariana, enquanto Fernando explicava como aquela aspereza se suavizaria com os anos. Caminharam entre as videiras, onde ele apontava as diferenças entre variedades que a Mariana pareciam idênticas, mas que, segundo lhe explicou, produziriam vinhos completamente distintos. O almoço foi em um pequeno restaurante da cidade próxima, onde o dono conhecia Fernando pelo nome e lhes trouxe pratos que não estavam no menu. Costela assada lentamente durante horas, polenta cremosa, verduras da horta regadas com a mesma água que alimentava as vinhas. Poderia me acostumar com isso, admitiu Mariana, enquanto saboreava um bocado de costela que se desmanchava na boca. Espero que o faça, respondeu Fernando. Pela tarde, caminharam pelos vinhedos, enquanto o sol descia em direção ao horizonte, tingindo o céu de laranjas e rosas que se refletiam nas folhas novas das vinhas. Fernando falava de seus planos para o futuro, novas variedades que queria experimentar, técnicas de cultivo sustentável que estava implementando, a possibilidade de abrir a vinícola a visitantes que quisessem aprender sobre o processo. Mas também estou cansado, admitiu em um momento de honestidade. Dirigi este império durante 30 anos. Talvez seja a hora de deixar que outros tomem as rédeas, pelo menos parcialmente. Pedro? Talvez. Ou talvez alguém que contrate especificamente para isso. O que sei é que não quero morrer trabalhando. O susto do hospital me deixou isso claro. Mariana tomou sua mão enquanto caminhavam entre as fileiras de vinhas. E o que você quer fazer então? Com o tempo que liberaria? Fernando se deteve, olhando-a diretamente nos olhos. Quero aprender sobre orquídeas, disse. Quero passar tardes em sua estufa, sujando minhas mãos de terra. Quero viajar para lugares que sempre quis conhecer, mas nunca tive tempo de visitar. Quero acordar sem alarmes, cozinhar jantares longos e lentos, ler os livros que acumulei durante décadas e nunca abri. Isso soa maravilhoso, murmurou Mariana. Mas acima de tudo, continuou ele, quero fazer isso com você, se você quiser. O sol terminou de se pôr, enquanto permaneciam ali entre as vinhas que logo dariam fruto, e Mariana sentiu que algo dentro dela também amadurecia, transformando-se em algo mais doce, mais complexo, mais verdadeiro. Sim, disse finalmente. Sim, quero. Aquela noite, jantaram na varanda da casa principal da vinícola, com as estrelas brilhando sobre suas cabeças e o aroma da terra fértil enchendo o ar. Não falaram da farsa que os havia unido, nem das mentiras que haviam contado. Falaram do futuro, de possibilidades, de uma vida que talvez, só talvez, pudessem construir juntos. E quando finalmente se despediram para ir a seus quartos separados,
Fernando insistia em não apressar as coisas. Mariana soube com certeza absoluta que havia deixado de fingir há muito tempo. O que sentia era completamente real. O retorno a Belo Horizonte trouxe consigo uma sensação de urgência que nenhum dos dois havia antecipado. A família Almeida, informada por Beatriz da mudança de situação, havia decidido que era hora de formalizar as coisas. E formalizar, no vocabulário dos Almeida, significava um jantar familiar em toda regra. A mesa da sala de jantar da mansão principal podia sentar 20 pessoas confortavelmente. Aquela noite, só estavam ocupados 6 lugares. Fernando na cabeceira, Mariana à sua direita, Beatriz e seu marido Ricardo em frente a eles, e no extremo oposto Pedro, que havia voado de Brasília especificamente para a ocasião. A prataria refletia a luz dos lustres de cristal. O vinho que se servia era um gran reserva das melhores colheitas da família. E a tensão no ar era tão espessa que poderia ter sido cortada com uma das facas antigas que flanqueavam os pratos de porcelana. Então, começou Beatriz enquanto os garçons retiravam o segundo prato. Quanto tempo mais vão continuar com esse? Namoro! A palavra namoro saiu de seus lábios com um matiz que o fazia soar ligeiramente ridículo, como se 2 pessoas de 60 anos brincando de namorados fosse algo inerentemente absurdo. Mariana sentiu que Fernando se tensionava ao seu lado, mas antes que ele pudesse responder, ela tomou a palavra. O que exatamente você está perguntando, Beatriz? A jovem a olhou com uma mistura de surpresa e algo que poderia ter sido respeito. Estou perguntando quais são suas intenções. Estão juntos há meses. Meu pai teve um susto de saúde, claramente há. Sentimentos envolvidos. Fez uma pausa, escolhendo suas próximas palavras com cuidado. O que quero saber é se isso vai a algum lugar ou se simplesmente vão continuar flutuando indefinidamente. Ricardo, o marido de Beatriz, um homem calado que trabalhava como juiz e que raramente expressava opiniões sobre assuntos familiares, pigarreou. O que minha esposa está tentando perguntar com sua habitual sutileza, disse com um sorriso irônico, é se estão pensando em se casar. O silêncio que seguiu foi absoluto. Os garçons que estiveram entrando e saindo discretamente ficaram imóveis. Pedro, que havia permanecido em silêncio durante todo o jantar, deixou sua taça de vinho no meio do caminho até seus lábios. Mariana olhou para Fernando. Fernando olhou para Mariana, e nessa troca de olhares uma conversa completa teve lugar sem que se pronunciasse uma única palavra. Não haviam falado de casamento. Não haviam chegado tão longe em seus planos. Seu relacionamento, nascido de uma farsa e amadurecido em algo real, ainda era novo demais, frágil demais, muito. Não discutimos esse assunto, disse Fernando finalmente, sua voz mais firme do que Mariana esperava. E quando o fizermos, será uma conversa privada entre nós, não um assunto familiar para decidir em um jantar. Beatriz abriu a boca para protestar, mas seu pai levantou uma mão. Entendo sua preocupação, filha. De verdade. Mas Mariana e eu somos adultos que viveram vidas completas antes de nos conhecermos. Não precisamos que ninguém nos diga quando ou como avançar em nosso relacionamento. Não é só um relacionamento, interveio Pedro do outro extremo da mesa. É um relacionamento que afeta toda esta família. O legado, as vinícolas, o nome Almeida. O nome Almeida sobreviverá perfeitamente, não importa o que eu faça com minha vida pessoal, respondeu Fernando. E havia um fio em sua voz que Mariana não lhe havia escutado antes. Dei 40 anos a este império. Sacrifiquei tempo com minha família, com meus filhos, com minha esposa, para construir algo que vocês herdarão. Acho que ganhei o direito de tomar minhas próprias decisões. A sobremesa chegou no meio de um silêncio desconfortável. Pudim de leite que ninguém parecia ter apetite para comer. Mariana brincava com sua colher, observando como a camada de caramelo refletia a luz. Não quero ser um problema, disse finalmente quebrando o silêncio. Não quero ser a causa de divisão nesta família. Você não é, respondeu Fernando imediatamente. É, contradisse Beatriz com honestidade brutal. Mas isso não é necessariamente ruim. Às vezes, as famílias precisam ser sacudidas para perceber as rachaduras que sempre estiveram lá.
Foi uma admissão inesperada, e Mariana a olhou com nova apreciação. O que quero dizer, continuou Beatriz, é que não me oponho a você, Mariana. Já não. Mas me preocupa que meu pai esteja tomando decisões precipitadas, que depois de anos de solidão esteja confundindo a companhia com algo mais profundo. E você não acha que ele pode distinguir a diferença? Perguntou Mariana. Beatriz demorou um momento para responder. Acho que o coração humano é expert em se enganar. E acho que quando você esteve sozinho tanto tempo, qualquer conexão parece mais significativa do que talvez é. Mariana assentiu lentamente. Era uma preocupação válida, uma que ela mesma se havia colocado nas noites silenciosas de sua estufa. Você tem razão, admitiu. O coração pode enganar, mas também pode saber verdades que a mente demora em aceitar. Levantou-se, consciente de todos os olhares fixos nela. Com licença, preciso de ar. Saiu para o jardim da mansão, onde as rosas de primavera perfumavam o ar e as fontes murmuravam melodias aquáticas. O céu noturno de Belo Horizonte se estendia sobre ela, e Mariana permitiu-se respirar profundamente pela primeira vez em horas. Passos atrás dela anunciaram a chegada de Fernando. Sinto muito, disse ele, posicionando-se ao seu lado. Minha família pode ser intensa, protetora, completamente incapaz de se manter à margem dos assuntos alheios. Fernando riu suavemente. Todas as anteriores permaneceram em silêncio durante um momento, observando como os vagalumes dançavam entre os arbustos do jardim. Já falamos alguma vez sobre casamento? Perguntou Mariana. Não diretamente. Deveríamos? Fernando se virou para olhá-la, seu rosto mal visível na penumbra do jardim. Você quer falar sobre isso? Mariana considerou a pergunta. Alguns meses atrás, a ideia de se casar novamente lhe teria parecido absurda. Havia fracassado estrondosamente da primeira vez. Havia aprendido a estar sozinha, a depender só de si mesma. Mas agora... Não sei, admitiu. Sei que te amo. Sei que quando estou com você, me sinto mais eu mesma do que em anos. Mas o casamento é um passo grande. Enorme, concordou Fernando. E não é algo que devamos decidir porque minha família nos pressione. Não. Mas Fernando tomou suas mãos entre as dele. Você poderia imaginar, algum dia... Mariana o olhou, este homem que havia irrompido em sua vida com um sussurro desesperado e que agora segurava seu coração com uma delicadeza que ela não acreditava possível. Sim, disse finalmente. Sim, posso imaginar. E isso, no momento, era suficiente. O envelope chegou sem remetente, só seu nome escrito com uma caligrafia que Mariana teria reconhecido em qualquer parte. Tremeu ligeiramente enquanto o abria, sabendo antes de ler uma única palavra quem o enviava. Roberto, seu ex-marido, o homem que havia compartilhado 25 anos de sua vida antes de decidir que já não a amava, havia emergido do passado como um fantasma que se negava a descansar. A carta era breve, escrita no mesmo estilo direto e prático que ela recordava. Mariana, soube por amigos comuns do seu novo relacionamento. Preciso falar com você. É importante. Estarei em Belo Horizonte na próxima quinta. Por favor, me dê uma hora do seu tempo. Roberto. Mariana releu a carta 3 vezes, buscando significados ocultos entre as linhas. O que Roberto poderia querer depois de 15 anos de silêncio quase total? As comunicações entre eles se haviam limitado ao estritamente necessário. A divisão de bens, as assinaturas legais, um ocasional intercâmbio de e-mails quando surgia algum assunto pendente do passado. Decidiu não contar a Fernando. Não ainda. Primeiro precisava saber o que Roberto queria. A quinta-feira chegou com um céu cinza que ameaçava chuva, apropriado para o tom do encontro que a esperava. Mariana havia escolhido um café neutro, um lugar público, onde a conversa teria limites naturais. Roberto chegou pontual, como sempre. Aos seus 65 anos, o tempo o havia tratado com menos generosidade que a ela. Seu cabelo, antes escuro e abundante, se havia reduzido a uma lembrança grisalha sobre sua testa, e as linhas de seu rosto
Falavam de preocupações que Mariana já não compartilhava. Obrigado por vir, disse ele, sentando-se em frente a ela. Sei que não tinha direito de pedir. Não tinha, concordou Mariana. Mas aqui estou. Então fale. Roberto brincou nervosamente com a alça de sua xícara de café durante um momento. Soube do seu relacionamento com Almeida, o famoso empresário de vinhos. E me preocupa. Mariana riu, um som breve e sem humor. Te preocupa? Depois de 15 anos de não se preocupar com nada que tivesse a ver comigo? Sempre me preocupei, protestou Roberto. Só que... à distância. Isso não é se preocupar, isso é observar. Roberto suspirou, aceitando o golpe. Você tem razão, não tenho desculpas. Mas isso não muda o fato de que este homem não é o que parece. E o que você sabe do que parece ou deixa de parecer. Sei que sua família esteve te investigando. Sei que contrataram um detetive particular. Sei que há... rumores. Mariana estreitou os olhos. Rumores sobre o quê? Sobre você, sobre suas intenções, sobre a conveniência suspeita de que aparecesse justo quando havia outras candidatas mais apropriadas para ele. E o que te faz pensar que me importam esses rumores? Roberto se inclinou para a frente, sua expressão uma mistura de frustração e algo que poderia ter sido genuína preocupação. Mariana, te conheço há quase 40 anos, e sei que quando se sente vulnerável, quando está sozinha, pode tomar decisões que... Que o quê? Interrompeu Mariana, sentindo como a raiva começava a ferver em seu interior. Decisões que não são suficientemente racionais para seu gosto. Decisões que você não aprova. Decisões que poderiam te machucar. O único que me machucou foi você, respondeu Mariana com uma frieza que a surpreendeu até a si mesma, quando decidiu que 25 anos de casamento podiam ser descartados porque simplesmente havia deixado de me amar. Quando me olhou nos olhos e me disse que não era culpa de ninguém, como se isso tornasse mais fácil. Roberto empalideceu visivelmente. Mariana, eu não terminei. Ela levantou uma mão para silenciá-lo. Durante 15 anos, reconstruí minha vida do zero. Aprendi a estar sozinha, a não precisar de ninguém, a encontrar satisfação em minhas plantas e meu trabalho. E agora, quando finalmente encontro alguém que me faz sentir viva novamente, você aparece com preocupações. Só quero. O que você quer, Roberto? De verdade. Porque não acredito que seja só me advertir sobre rumores que provavelmente inventou. O silêncio que seguiu foi tenso, carregado de anos de palavras não ditas e emoções enterradas. Quero saber se é real, admitiu finalmente Roberto. Quero saber se o que sente por ele é genuíno ou se só está preenchendo um vazio. Mariana o olhou fixamente durante um longo momento. Isso não é assunto seu. Foi uma vez. Já não é. Levantou-se, deixando dinheiro sobre a mesa para cobrir seu café intocado. Adeus, Roberto. Não volte a me contactar. Enquanto caminhava em direção à saída, a voz dele a alcançou uma última vez. Você é feliz, Mariana? Ela se deteve, virando-se para olhá-lo. Pela primeira vez em 15 anos, respondeu. Sim, sou genuinamente feliz. E saiu do café sem olhar para trás. Aquela noite contou tudo a Fernando. Sentaram-se na estufa de Mariana, cercados de orquídeas que brilhavam suavemente sob as luzes de cultivo, e ela desabafou tudo o que estivera guardando. Não queria te preocupar, explicou. Não sabia o que ele queria. E agora sabe. Mariana assentiu lentamente. Queria saber se havia perdido algo valioso. E a resposta é sim, perdeu. Mas isso já não me importa. Fernando a abraçou, e naquele abraço havia tudo o que as palavras não podiam expressar. Compreensão, apoio, amor que havia crescido das cinzas de uma farsa até se tornar algo sólido e verdadeiro. Roberto tem razão em uma coisa, murmurou Mariana contra seu peito. Em quê? Sou vulnerável. Sou quando estou com você. Mas talvez isso não seja uma fraqueza, talvez isso seja só estar viva. Fernando a segurou mais forte, e lá fora, a chuva que havia ameaçado durante todo o dia finalmente começou a cair, limpando o ar
e levando consigo os últimos restos do passado. A reunião familiar havia sido convocada por Beatriz, mas desta vez o tom era diferente. Em vez da tensão de encontros anteriores, havia um ar de formalidade quase empresarial, que fez Mariana sentir que estava prestes a participar de uma negociação de alto nível. A sala de reuniões da mansão Almeida, um espaço que normalmente se usava para reuniões com investidores e sócios comerciais, havia sido preparada com pastas de documentos em cada assento. Pedro havia voado novamente de Brasília, e Beatriz havia tirado o dia de folga do trabalho. Até Ricardo, geralmente ausente dos assuntos familiares, estava presente. Obrigada por virem, começou Beatriz, assumindo o papel de moderadora com a naturalidade de quem está acostumada a dirigir. Sei que as últimas semanas foram complicadas, mas há assuntos que devemos discutir como família. Distribuiu as pastas, e Mariana notou com surpresa que havia uma com seu nome. Não se preocupe, sussurrou Fernando. Não é nada ruim. A pasta continha documentos legais, testamentos, estruturas de fideicomisso, planos de sucessão para as vinícolas. Mariana os folheou com crescente confusão. Não entendo, disse finalmente. Por que estou vendo isso? Porque, respondeu Beatriz, e sua voz havia perdido todo o rastro de hostilidade anterior. Queiramos ou não, você é parte da vida do meu pai. E se isso vai continuar, precisamos nos assegurar de que todos os aspectos legais estejam claros. Não quero o dinheiro do seu pai, disse Mariana imediatamente. Nunca quis. Sabemos, interveio Pedro. Isso ficou claro há tempo. Mas as coisas não são tão simples quando há um patrimônio do tamanho do nosso envolvido. Fernando tomou a palavra, explicando com paciência os detalhes que seus filhos haviam preparado. Tratava-se de proteções legais que funcionavam em ambas direções. Asseguravam que os ativos familiares permanecessem na família em caso de qualquer eventualidade, mas também garantiam que Mariana tivesse segurança financeira independente de seu relacionamento com Fernando. É um acordo pré-nupcial de fato, explicou Beatriz, embora vocês ainda não estejam casados. E se nunca nos casarmos? Perguntou Mariana. Então estes documentos simplesmente estabelecem as condições de sua convivência e protegem os interesses de todos os envolvidos. Mariana estudou os papéis durante longos minutos, lendo cada cláusula, cada condição. Era um documento surpreendentemente equitativo, desenhado não para excluí-la, mas para incluí-la de maneira ordenada. Por que a mudança? Perguntou finalmente olhando para Beatriz. Há meses queria que eu desaparecesse. Beatriz suspirou, e pela primeira vez, Mariana viu a mulher por trás da fachada de controle. Uma filha que havia perdido sua mãe jovem demais, que havia visto seu pai se afundar no trabalho durante décadas, que havia aprendido a proteger o seu, porque ninguém mais o faria. Vi como meu pai te olhava quando estava no hospital, disse Beatriz. Vi como ficou ao seu lado sem se mover, sem dormir, sem comer, e me dei conta de que estava errada. Você não era uma ameaça. Era. Isso é exatamente o que ele precisa. Isso não significa que deva me aceitar. Não, concordou Beatriz, mas significa que posso tentar. A reunião continuou durante 2 horas mais, discutindo detalhes legais e práticos que Mariana mal podia seguir. Mas através de tudo aquilo, sentia algo quente expandindo-se em seu peito. A sensação de ser aceita, de ter um lugar, de pertencer a algo maior que ela mesma. Quando finalmente terminaram, e os advogados recolheram seus documentos para fazer as modificações acordadas, Mariana pediu um momento a sós com Beatriz. Quero te agradecer, disse. Sei que isso não foi fácil para você. Beatriz a olhou com uma expressão complexa. Minha mãe teria querido que meu pai fosse feliz, respondeu. E você o faz feliz. Isso é suficiente para mim. Era uma mulher extraordinária, disse Mariana. Mesmo jovem, tinha algo especial. Como era? Perguntou Beatriz, e sua voz tinha um matiz de vulnerabilidade que Mariana não lhe havia escutado antes. Quando era sua aluna? Mariana sorriu, permitindo que as lembranças a envolvessem. Era teimosa, começou. Terrivelmente teimosa. Quando algo não saía bem,
Praticava durante horas até dominá-lo. Mas também era doce, genuinamente doce de uma maneira que é rara em adolescentes de sua idade. Lembro que sempre chegava às lições com flores que colhia no caminho, porque dizia que música e flores estavam conectadas. Os olhos de Beatriz se umedeceram. Isso sou exatamente como ela. Era. E agora entendo de onde você tirou sua determinação. É um presente dela. Beatriz assentiu, piscando rapidamente para conter as lágrimas. Obrigada, disse, por me contar isso. Quando Mariana saiu da mansão aquela noite, sentiu que algo fundamental havia mudado. A família Almeida, com todos os seus defeitos e complicações, havia começado a aceitá-la, não como uma intrusa que devia ser tolerada, mas como alguém que pertencia. Fernando a esperava junto ao carro, e quando a viu se aproximar, seu rosto se iluminou com aquele sorriso que ela havia chegado a amar. — Como se sente? Perguntou. — Sobrecarregada, admitiu. — Mas bem, acho que me sinto bem. — Vamos para casa, disse ele, abrindo a porta para ela. E pela primeira vez, Mariana não soube se referia à sua pequena casa junto à estufa ou a algum outro lugar. Talvez, pensou enquanto o carro se afastava pela avenida bordeada de palmeiras, o conceito de lar estava começando a se transformar. A ligação chegou enquanto Mariana trabalhava em um novo híbrido de Phalaenopsis que estivera desenvolvendo durante meses. Era Fernando e sua voz tinha aquele tom de emoção contida que ela havia aprendido a reconhecer. — Preciso que venha à fazenda. Há algo que quero te mostrar. — Agora? — Agora. Mariana deixou suas ferramentas e dirigiu os 20 minutos até a propriedade principal de Fernando, perguntando-se o que poderia ser tão urgente. Quando chegou, ele a esperava na entrada, com aquele sorriso de menino travesso que a fazia esquecer que tinha 65 anos. — Feche os olhos, pediu. — O quê? — Confie em mim. Mariana obedeceu, deixando-se guiar pelos corredores que já conhecia, através de portas que reconhecia pelo som de suas dobradiças, até que finalmente sentiu o ar mudar. Mais úmido, mais quente, com aquele aroma inconfundível de terra molhada e vida vegetal que conhecia tão bem. Já pode abrir. O que viu a deixou sem palavras. Era uma estufa, mas não qualquer estufa. Era uma obra-prima de engenharia hortícola. Paredes de vidro temperado que permitiam a entrada de luz natural filtrada. Sistemas de irrigação automatizados que gotejavam suavemente sobre vasos vazios, esperando para serem preenchidos. Controles de umidade e temperatura que piscavam suavemente em um painel junto à porta. — Mandei construir há meses, explicou Fernando, quando comecei a me dar conta de que queria que você passasse mais tempo aqui. Mariana caminhou lentamente pelo espaço, tocando as superfícies de trabalho, examinando os sistemas de iluminação suplementar, avaliando cada detalhe com o olho experiente. — Isso deve ter custado uma fortuna, murmurou. — O dinheiro não importa se te faz feliz. Virou-se para olhá-lo e sentiu que as lágrimas começavam a se formar em seus olhos. — Não sei o que dizer. Não precisa dizer nada, só. Se algum dia quisesse, se algum dia sentisse que é o momento, poderia trazer suas orquídeas para cá, ou cultivar novas, ou simplesmente passar tempo neste espaço, sabendo que é seu. — Meu? — Seu, confirmou Fernando. Não como parte da família Almeida, não como a namorada do presidente das vinícolas. Seu, simplesmente seu, porque você merece. Mariana se aproximou dele e o abraçou com uma intensidade que surpreendeu a ambos. — Obrigada, sussurrou contra seu peito. Ninguém havia feito algo assim por mim. Nunca. Então todos os demais se equivocaram. Passaram a tarde na estufa vazia, planejando como preenchê-la. Mariana descrevia as espécies que queria cultivar, as condições específicas que cada uma precisava, os experimentos de hibridação que havia adiado por falta de espaço. Fernando escutava com a atenção de quem genuinamente quer aprender, fazendo perguntas, tomando notas mentais, imaginando o futuro que poderiam construir juntos. — Não significa que abandone minha estufa em casa, esclareceu Mariana. É meu refúgio há 15 anos. Claro que não.
mas agora tem 2 refúgios. Um para quando quiser estar sozinha, e outro para quando quiser estar acompanhada. Era uma distinção perfeita, e Mariana se maravilhou de como este homem, que mal conhecia há 1 ano, havia chegado a entendê-la tão profundamente. Quando o sol começou a se pôr, tingindo a estufa de tons dourados e rosas, permaneceram sentados no chão de cerâmica, cercados de possibilidades vazias esperando para serem preenchidas. "Tenho que te contar algo", disse Fernando de repente. "O quê?" "Encontrei uma fotografia. Uma velha, dos anos do conservatório. Você estava nela, junto com Helena." Mariana sentiu que o coração se acelerava. Onde a encontrou? Estava limpando arquivos velhos na vinícola. Documentos do meu pai, do meu avô, coisas que ninguém havia tocado em décadas. E lá estava, misturada entre papéis sem importância. Tirou a fotografia do bolso interno de sua jaqueta e mostrou a ela. Era a mesma imagem que Mariana havia encontrado em seu próprio álbum, mas de um ângulo diferente. Nesta versão via-se melhor o rosto da jovem Mariana, mal 30 anos, com o cabelo escuro e os olhos brilhantes de quem ainda acredita que o mundo está cheio de possibilidades infinitas. "Você era linda", murmurou Fernando. "Era jovem. Continua sendo linda." Mariana pegou a fotografia, estudando as versões jovens de si mesma e da mulher que se tornaria a esposa de Fernando. "Você acha que isso é destino?" perguntou. "Que estávamos destinados a nos encontrar de alguma maneira?" Fernando considerou a pergunta durante um momento. "Acho que destino é uma palavra que usamos para descrever coincidências grandes demais para serem casuais. Mas, seja destino ou acaso, o que importa é o que fazemos com isso." Mariana assentiu, guardando a fotografia em seu próprio bolso. "Então façamos algo bonito." E naquela estufa vazia, cercados de promessas por cumprir e um futuro por construir, selaram aquele pacto com um beijo que sabia a vinho envelhecido e terra fértil, a novos começos e segundas oportunidades. Belo Horizonte se transformava durante o carnaval. As ruas se enchiam de blocos coloridos. O ar vibrava com o som de sambas e marchinhas, e toda a cidade parecia dançar ao ritmo dos tamborins que brotavam de cada esquina. Mariana não havia participado do carnaval em anos. Depois do divórcio, havia perdido o interesse nas celebrações públicas, preferindo o silêncio de sua estufa à alegria das festividades. Mas este ano Fernando havia insistido. "Vamos dançar", havia dito, como aquela primeira noite no casamento. E assim, vestida com uma fantasia leve de tons dourados que uma amiga lhe havia emprestado, Mariana se encontrou caminhando pelas ruas fechadas do centro da cidade, do braço de Fernando, sentindo como a música entrava em seu corpo e despertava lembranças de décadas passadas. O camarote da família Almeida era um dos mais tradicionais da avenida, ocupando uma posição privilegiada perto da concentração dos blocos. Estava decorado com bandeirinhas coloridas e serpentinas, e o aroma de cerveja gelada e acarajé impregnava o ar. Beatriz os recebeu com um sorriso que pela primeira vez parecia genuinamente caloroso. "A corte fica perfeita", disse apontando para a fantasia de Mariana. "Obrigada. Me sinto um pouco ridícula, se te sou honesta." "Não está. Está radiante." Era talvez o elogio mais sincero que Beatriz lhe havia dirigido, e Mariana sentiu que algo se derretia em seu interior, um último muro de desconfiança que finalmente desmoronava. A tarde se desenvolveu entre garrafas de cerveja gelada, pratos de comida baiana e dança interminável. Fernando atirou para a rua quando começou seu bloco favorito, e Mariana descobriu que seu corpo ainda recordava os passos que havia aprendido de menina. O samba no pé, os giros, o jogo de quadris que imitava os movimentos de uma dança ancestral. Dançaram até que seus pés doeram, rindo como adolescentes, esquecendo completamente seus 60 e tantos anos, e as preocupações que haviam marcado suas vidas. "Nunca tinha te visto sorrir assim", disse Mariana durante uma pausa, enquanto compartilhavam uma água gelada. "Nunca tinha tido razões para fazê-lo", respondeu Fernando. "Não assim. Não desta maneira." Ao seu redor, o carnaval seguia seu ritmo frenético. Casais jovens dançavam com a energia inesgotável da juventude.
Famílias com crianças provavam churros espolvoreados de açúcar, grupos de amigos brindavam pela vida sob o sol da tarde, e no meio de tudo aquilo, duas pessoas de mais de 60 anos se olhavam como se acabassem de se descobrir, como se cada momento fosse novo, como se o amor tivesse o poder de reinventar o tempo. Quero te perguntar algo, disse Fernando de repente. O quê? Você é feliz? Agora mesmo, neste momento exato? Mariana considerou a pergunta. Pensou nos anos de solidão, nas noites silenciosas, na convicção que havia cultivado de que a felicidade era algo que acontecia aos outros. Pensou no casamento de Juliana, naquele sussurro desesperado que havia mudado tudo, nos meses de farsa que se haviam transformado em algo real. Sim, respondeu finalmente. Sou completa, absolutamente, inesperadamente feliz. Fernando sorriu, e aquele sorriso continha tudo que as palavras não podiam expressar. Eu também. O carnaval continuou até as primeiras luzes do amanhecer, quando finalmente voltaram à mansão Almeida, exaustos, mas plenos de uma maneira que nenhum dos dois havia experimentado em décadas. Fique, pediu Fernando enquanto subiam as escadas em direção aos quartos. Não para. Só para estar perto, para não ter que me despedir ainda. Mariana assentiu, e aquela noite dormiram juntos pela primeira vez, não com a paixão dos jovens, mas com a intimidade profunda de quem aprendeu que o amor verdadeiro se expressa de muitas formas, e que às vezes a mais poderosa é simplesmente estar presente. Quando despertou na manhã seguinte, com a luz do sol se filtrando através das cortinas e o braço de Fernando a envolvendo suavemente, Mariana soube com certeza absoluta que havia encontrado seu lugar no mundo. Não era um lugar geográfico. Não era uma casa, nem uma cidade, nem um país. Era ao lado deste homem, fosse onde fosse, acontecesse o que acontecesse. E isso era suficiente. A exposição de orquídeas de Olambra era o evento mais importante do ano no mundo da horticultura especializada. Cultivadores de todo o Brasil apresentavam seus melhores espécimes, competindo por medalhas que representavam anos de trabalho paciente e meticuloso. Mariana havia hesitado em participar. Sua híbrida de 5 anos, uma Cattleya de pétalas quase negras com veios de ouro, que havia batizado de Aurora Noturna, estava finalmente pronta para ser mostrada, mas a ideia de se expor ao julgamento de especialistas a enchia de uma ansiedade que acreditava ter superado. Foi Fernando quem a convenceu. Você trabalhou nisso durante anos, disse. Merece ser vista. Você merece ser vista. E assim, uma semana depois do carnaval, encontraram-se em Olambra, no enorme pavilhão onde centenas de orquídeas competiam pela atenção de juízes e visitantes. A Aurora Noturna ocupava um lugar privilegiado na seção de híbridas experimentais. Sob as luzes especiais do pavilhão, suas pétalas escuras brilhavam como veludo líquido, e os veios dourados pareciam caminhos de luz em uma noite sem lua. Os juízes passaram, tomaram notas, fizeram perguntas técnicas que Mariana respondeu com a segurança de quem conhece intimamente seu trabalho. Mas a espera foi agônica. Horas intermináveis, em que cada minuto parecia se estender indefinidamente. Fernando permaneceu ao seu lado todo o tempo, segurando sua mão, trazendo água, distraindo-a com histórias sobre seus próprios nervos antes de importantes degustações de vinho. Quando finalmente anunciaram os vencedores, Mariana sentiu que o coração se detinha. Medalha de ouro na categoria de híbridas experimentais, Aurora Noturna, cultivada por Mariana Silva de Belo Horizonte. O aplauso foi ensurdecedor. Mariana subiu ao pequeno palco para receber a medalha, sentindo como as lágrimas corriam por suas bochechas sem que pudesse detê-las. Havia sonhado com este momento durante anos, décadas mesmo, sem nunca acreditar que chegaria. E agora estava aqui, com uma medalha de ouro pendurada em seu pescoço e um homem que a amava esperando-a entre o público. Depois da cerimônia, quando as felicitações haviam terminado e a adrenalina começava a se dissipar, Fernando a levou a um canto tranquilo do pavilhão. Estou orgulhoso de você, disse simplesmente, mais orgulhoso do que as palavras podem expressar. Não poderia ter conseguido sem você.
Claro que sim. Isto é seu. Seu trabalho, seu talento, sua perseverança. Eu só tive o privilégio de observar. Mariana o olhou, este homem que havia irrompido em sua vida, como um turbilhão e que agora era o centro de seu universo. Eu te amo, disse, e foi a primeira vez que pronunciou aquelas palavras em voz alta. Te amo, Fernando. Não porque me deu uma estufa, não porque me levou a bailes e jantares e carnavais. Te amo porque me fez acreditar que merecia ser amada. Fernando a segurou contra seu peito, e quando falou, sua voz estava rouca de emoção. Você sempre mereceu, Mariana. Sempre. Só precisava de alguém que te lembrasse. Aquela noite, enquanto voltavam para Belo Horizonte, com a medalha guardada cuidadosamente na bagagem, Mariana soube que havia chegado a um ponto de inflexão. A farsa que havia começado em um casamento alheio se havia transformado na história de amor mais verdadeira de sua vida. As mentiras que haviam contado se haviam convertido em verdades que já não precisavam ser demonstradas. E o futuro, que durante tantos anos lhe havia parecido um caminho solitário entre orquídeas silenciosas, agora brilhava com a promessa de dias compartilhados, de noites de conversa, de uma companhia que já não era fingida, mas profundamente real. Só faltava uma coisa por fazer. E Fernando, sem que ela soubesse, já estava planejando. O pôr do sol caía sobre a estufa de Mariana, tingindo as paredes de vidro de laranjas e rosas que se refletiam nas pétalas de centenas de orquídeas. Era seu lugar sagrado, o refúgio que havia construído pedra a pedra depois do divórcio, o espaço onde havia aprendido a estar sozinha sem se sentir solitária. Mas hoje não estava sozinha. Fernando a esperava no centro da estufa, cercado das plantas que ela havia cuidado durante 15 anos. Vestia um terno informal, sem gravata, com as mangas da camisa ligeiramente arregaçadas da maneira que ela gostava. Sua expressão era uma mistura de nervosismo e determinação que Mariana reconheceu imediatamente. "O que você está fazendo aqui?" perguntou ela, deixando sua bolsa junto à porta. "Pensei que nos veríamos amanhã." Mudei de planos. Caminhou até ela, tomando suas mãos entre as dele com uma ternura que ainda a fazia estremecer depois de todos estes meses. "Há um ano", começou. "Entrei em uma festa de casamento buscando escapar das expectativas de todo mundo. E te encontrei, uma mulher que olhava para os dançarinos com a mesma expressão de alheia que eu sentia por dentro. Fernando, deixe-me terminar, por favor." Mariana assentiu, sentindo como o coração batia cada vez mais rápido. "Te pedi que fingisse me conhecer, e você aceitou sem fazer perguntas. E nesse momento, sem saber, começamos a escrever uma história que nunca imaginei que viveria." Ajoelhou-se lentamente, e Mariana sentiu que o mundo ao seu redor se desvanecia, deixando só este homem, este momento, esta realidade que superava qualquer ficção que tivessem inventado. Mariana Silva, cultivadora de orquídeas, guardiã de beleza, mulher que me ensinou que nunca é tarde demais para voltar a começar. Tirou algo do bolso de sua jaqueta, mas não era um anel. Era uma pequena bolsa de tecido do tamanho de um punho fechado. "Não tenho um anel", disse, "porque sei que você não é uma mulher de joias ostentosas. Em vez disso, tenho isto." Abriu a bolsa e deixou cair em sua palma uma semente pequena, quase negra, com um brilho iridescente que refletia a luz do entardecer. "É uma semente de orquídea negra", explicou. "Uma das espécies mais raras do mundo, quase impossível de cultivar. Pode demorar anos para germinar e mais anos ainda para florescer." Mariana a pegou com mãos trêmulas, reconhecendo imediatamente seu valor. "Fernando, isto deve ter custado." "O que custa não importa. O que importa é o que representa." Levantou-se, mantendo-se perto dela, seus olhos fixos nos dela. "Quero que cultivemos isto juntos", disse. "Quero que passemos anos cuidando, observando como cresce, celebrando cada pequeno avanço. Quero que, quando finalmente florescer, possamos olhar para ela e saber que é o resultado de nossa paciência, nosso cuidado, nosso amor. Você está me pedindo para..."
Estou te pedindo para ser minha esposa, Mariana. Não porque a família espera, não porque a sociedade demanda, não porque faz sentido de algum ponto de vista prático. Te peço, porque não posso imaginar um futuro que não te inclua. Porque cada dia ao seu lado é melhor que qualquer dia que vivi antes. Porque simplesmente te amo. Mariana olhou para a semente em sua mão, pequena e escura, cheia de potencial latente. Pensou em todos os anos que havia passado cultivando plantas porque não tinha mais ninguém para cuidar. Pensou nas noites solitárias, nas dúvidas, no medo de ser invisível, de não importar. E pensou neste homem, que havia aparecido do nada com um sussurro desesperado e que agora lhe oferecia não um anel, mas uma promessa de crescimento compartilhado. Sim, disse, e a palavra saiu de seus lábios como se estivesse esperando toda a vida para ser pronunciada. Sim, quero cultivar isto com você. Sim, quero passar anos ao seu lado. Sim, quero ser sua esposa. Fernando a beijou. E naquele beijo havia tudo. O alívio da incerteza, a alegria do momento, a promessa do futuro. As orquídeas ao seu redor pareciam se inclinar em direção a eles, testemunhas silenciosas de um amor que havia nascido de uma mentira, mas que havia florescido na verdade mais pura. Quando finalmente se separaram, o sol se havia posto completamente e as luzes automáticas da estufa se haviam acendido, banhando tudo em um brilho suave que fazia as pétalas brilharem como se estivessem feitas de luz. Temos muito que planejar, disse Mariana, ainda segurando a semente entre seus dedos. Temos toda a vida para fazê-lo. E assim, na estufa que havia sido seu refúgio durante 15 anos, Mariana encontrou algo que nunca havia procurado. Um companheiro de viagem para o caminho que lhe faltava percorrer. Não sabia quantos anos lhe deparava o futuro. Não sabia que obstáculos encontraria, que alegrias celebraria, que tristezas teria que superar. Mas sabia, com a certeza absoluta de quem finalmente encontrou seu lugar no mundo, que já não teria que enfrentá-los sozinha. Meses depois, quando plantaram a semente de orquídea negra em um substrato especialmente preparado, Mariana pensou em tudo o que havia acontecido desde aquela noite no casamento de Juliana. Pensou na farsa que havia começado com um sussurro, nas mentiras que haviam contado, nos momentos de dúvida e medo, na lenta transformação da ficção em realidade. E soube, enquanto observava Fernando cuidar com delicadeza o pequeno vaso que continha sua promessa, que às vezes as mentiras mais bonitas nos conduzem às verdades mais profundas, que às vezes fingir amar pode nos ensinar o que significa amar de verdade, que às vezes o destino se disfarça de coincidência e as segundas oportunidades chegam quando menos as esperamos. A estufa brilhava sob a luz do entardecer, e em algum lugar daquele pequeno vaso, uma semente começava, lentamente, sua longa jornada em direção à floração. Como o amor de Mariana e Fernando, silencioso, paciente, inevitável e absolutamente, profundamente verdadeiro.